Leitores da Bíblia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, lendo Gênesis capítulo 21 e 22, o Salmo 11 e Mateus capítulo 11. Vamos pedir a bênção do Senhor. Ó Deus, pedimos, Pai, que em mais essa leitura o Senhor seja gracioso conosco e nos abençoe e nos ajude, Pai, a compreender Tua palavra e viver de acordo com ela. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Então, eis o cumprimento de parte da promessa de Deus para com Abraão. Chega Isaque, que significa riso, tem a ver com riso, que é exatamente o que fez aqui a Sara, né? Então, Deus, ao longo da história bíblica, ele cumpre a sua promessa, as suas promessas, sempre de uma maneira, assim, surpreendente, né? Dentro de um cenário improvável, Deus faz coisas tremendas. Imagina um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, e ambos ali tendo um filho, né? Um filho. Ela que sempre foi estéril. Algo realmente impressionante. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, voltando. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da escrava farei dele uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Então aqui houve a separação. Agar com seu filho Ismael se distanciam de Abraão, Sara e Isaque. E por ser ele filho de Abraão, Deus o abençoa, ele é preservado com vida, cresce e
e tem família. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que trará, ou melhor, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: Não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? E Abraão respondeu: Você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Então aqui novamente contato de Abraão com aquele homem, Abimeleque, a quem ele praticamente entregou a sua esposa com medo de perder a própria vida. Enfim, eles fazem uma aliança, né, devido ali a um conflito por causa de poço de água, né, e no final das contas Abraão acaba vivendo ali na terra dos filisteus por muito tempo. Capítulo 22. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu ali, atrás de si, um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor,
que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então nós temos aqui um episódio sensacional na vida de Abraão, em que ele atende ao pedido de Deus e se dispõe a oferecer o seu próprio filho. E nessa história toda, obviamente, fica muito claro, né, o Evangelho, porque Deus, ele se dispõe a entregar o seu próprio filho, por amor do seu povo. E ali, de fato, quando Abraão diz, né, o Senhor proverá para si o holocausto, e ele provê. Essa é a mensagem bíblica, esse é o Evangelho. Deus provê o holocausto, Deus provê o sacrifício, aquele que será sacrificado por seu povo, né? E essa história é importante na história da redenção, na história do povo de Deus. Por quê? Porque Isaac é filho de Abraão, Isaac terá o seu filho, né, Jacó, que por sua vez terá os 12 filhos, que comporão todas as 12 tribos de Israel. Então, toda a descendência de Isaac lê uma história como essa e se vê na pessoa de Isaac. Quer dizer, se Isaac não tivesse sido morto, se Isaac tivesse sido morto, esse povo todo não existiria. Mas Deus proveu para si um cordeiro no lugar de Isaac. Deus proveu para si um cordeiro que foi sacrificado, então o povo viveu. O povo teve vida. Então, eles podem ver, pelo menos têm a oportunidade de ver aqui, né, a mensagem do Evangelho claríssima. Quer dizer, Deus provendo um sacrifício, um substituto. Essa é a palavra que estava faltando. Deus proveu um substituto para Isaac, de forma que Isaac é preservado com vida e toda a sua descendência. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus provendo para si um cordeiro, um substituto para morrer em nosso lugar. Versículo 20. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Muito bem, lemos Gênesis capítulo, vamos ver aqui, 21 e 22. Agora vamos ao Salmo de número 11, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Essas expressões em itálico que aparecem antes dos salmos são como que notas de rodapé. Precisamos lembrar que os salmos foram escritos para serem cantados. Então Davi e outros salmistas, quando compunham essas poesias, eles musicavam essas poesias e entregavam ao mestre de canto, né? Havia essa organização no tempo do rei Davi. Havia os levitas, né? Um grupo de levitas, não todos, um grupo de levitas que eram responsáveis pela música, pelo canto congregacional, etc. Então, quando Davi ou outros compunham canções, entregava para este mestre de canto. E há detalhes, vários detalhes, né? Segundo a melodia tal, ou para instrumentos de tantas cordas,
ou com tamborins e alaúde, não sei o quê. Então, são detalhes que para nós não fazem mais tanto sentido, não tem um significado espiritual nessas coisas, embora estejam contidos no texto original, no texto hebraico e tudo mais, mas a gente não tem aplicações para a nossa vida, né? A gente não tem nesses detalhes aí significado teológico, espiritual, tá bom? Facilita bastante quando alguns salmos apresentam o contexto histórico, né? Quando Davi estava fugindo do seu filho, quando aconteceu isso e tal, aparece às vezes na notinha aí de rodapé, que não é de rodapé, né? Na cabeça do texto aí no início. Vamos ao Salmo 11. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Muito bem, este é o Salmo 11, dizendo que Davi dizendo: no Senhor eu me refugio. Como é que as pessoas vão dizer para mim, vai procurar segurança lá no monte, como fuja? Não. Davi diz: não, eu tô já refugiado. Eu confio no Senhor. O Senhor é o meu refúgio. Né? Então ele faz declarações, né, de que o Senhor está no seu templo, ele está no seu trono. Os olhos de Deus estão atentos a todas essas coisas. Essa é a confiança dos servos de Deus. Nós confiamos que Deus está atento às coisas, que o nosso refúgio não é um político, nosso refúgio não é um poder que seja o executivo, o legislativo ou o judiciário. O nosso refúgio não é o nosso trabalho, os recursos que nós temos. O nosso refúgio não é a nossa casa, não são os nossos filhos, não é a nossa família. Não. O Senhor é o nosso refúgio. Né? E aqueles que andam de forma injusta e violenta, o Senhor Deus vai provar eles. Olha aqui o versículo 5. Né? O Senhor vai punir eles com rigor. Aqueles que estão exercendo injustiça serão tratados com justiça por Deus, porque serão punidos. Deus ama a justiça. E quem vai contemplar a face de Deus são os retos. Quer dizer, a gente não tem do que se preocupar. Mas nós somos cidadãos. Temos de exercer nossa cidadania. Sim, mas nós não podemos subverter os processos legais, porque aí a gente está incorrendo no mesmo tipo de injustiça, de violência que estão infligindo contra nós. A gente tem que se lembrar dessas coisas, se lembrar que Deus é justo e Deus tem o controle de tudo. Mateus 11. Quando Jesus acabou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João:
O que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim. E eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas diziam: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Bom, nós temos aqui Jesus mandando mensagem a João Batista, né, dizendo: olha, conta para ele tudo que está acontecendo. Fala que ele não deve encontrar em mim motivo de tropeço. E aí Jesus faz essa declaração de que João Batista é o cumprimento da profecia de Isaías, né? Ele é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E aí ele fala dessa grandeza de João Batista, né? Talvez o entendimento melhor dessa passagem, né, é que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, quer dizer, ele foi o maior até então, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Né? Ou seja, aquele que assim, vamos dizer assim, acaba de conhecer a Jesus, conhecer o Evangelho, de ser convertido, ele já tem mais do que João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele, embora tenha conhecido Jesus pessoalmente, tenha sido grande no seu testemunho, na sua vida, em relação a todos os anteriores, ele foi assim, muito maior. Ele não viu o Cristo glorificado. Ele não viu o Cristo morto e ressurreto. Ele não viu a concretização do que ele promoveu, do que ele anunciou, o Cordeiro de Deus sendo entregue pelos pecados do mundo. Né? Ele não viu isso. Já os que entram no reino dos céus, né, no caso estes que ouviram o evangelho, que vieram posteriormente à obra concluída de Jesus na cruz e na sua ressurreição, esses são maiores do que João Batista, no sentido de que já conhecem o evangelho e viram o evangelho e têm uma experiência com Jesus diferente da que teve João Batista. Essa talvez seja uma interpretação plausível, né, e adequada aqui, mas de fato não é tão simples a interpretação. Né? Outra coisa também que não é tão simples é o versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Aqui eu não vou ter condições de fazer uma comparação com outras versões, né? Talvez você possa ver em outras versões aqui o que estão escrito, né, em outras traduções da Bíblia, mas realmente é um versículo que a gente pode depois dar uma estudada melhor. Né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. De que violência, né, Jesus está se referindo aqui? Talvez
mostrando aí a perseguição, né? O próprio João Batista seria morto, seria decapitado, né? A impressão que se tem, né, com a morte com o martírio do povo de Deus, com a violência contra o povo de Deus, a impressão que se tem é que as trevas estão dominando, estão se apoderando do reino dos céus. Então pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido, né? A gente pode estudar um pouco mais depois esse versículo 12 aí, mas eu acho que pode ter a ver com isso, tá bom? De que o mundo mal, as trevas se apoderam desde João Batista. É como se assim, João Batista inaugurou uma era de perseguição contra o reino dos céus. Entendeu? E quem usa de força se apodera do reino dos céus, ou seja, põe as mãos, domina. Ou pelo menos a impressão disso. Pode ser. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, então ele está dizendo aqui que houve um tempo que se estendeu até João, e João é um marco, João é um divisor de águas na história, né? A partir de João vem uma perseguição forte, a partir de João os que conhecem a Jesus conhecem mais do que João conheceu, quer dizer, tem experiência espiritual com a revelação completa de Deus, né? Então, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, aquele que veio e tal, né? E aí ele usa esse episódio aí de João para falar algumas coisas, né? Vocês são incoerentes, né? Com o que eu vou comparar essa geração? Com meninos que tocam flauta para o outro dançar e o outro não dança. Entoa lamentações para os outros chorarem, mas os outros não choram, né? Então aquela coisa de tipo assim, Deus está fazendo, está enviando seus profetas, enviou João Batista e vocês não ouvem, né? Vocês o criticam. Aí vem o Filho do Homem, vem o próprio Cristo, agindo de certa forma diferente em alguns aspectos de João Batista. Eles falam que ele é glutão, que ele é bebedor de vinho, que não sei o quê. Então, quer dizer, a incoerência, né, daquela geração. Eles não conheceram João Batista, eles não identificaram João Batista, não perceberam quem ele era e, obviamente, também não perceberiam quem é Jesus. Jesus está falando então de uma nova era. Essa é a minha identificação, minha percepção. A partir de João Batista, um novo tempo, um tempo de dureza, de violência, de perseguição, em que as trevas parecem dominar, um tempo em que os que conhecem o Evangelho são superiores aos antepassados, né? Não no sentido de mérito nem nada, mas apenas de conhecimento, de presença de Deus e do Espírito nos seus corações. Quer dizer, nós vivemos algo superior ao que viveu João Batista. Esse é o ponto, tá? Então, creio que é isso. Vamos seguir aqui, versículo 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de vocês, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Conectando esse trechinho com o anterior, ele está dizendo, olha, vocês estão tendo um privilégio muito grande que os antepassados não tiveram. Que João Batista não teve. Que os antepassados lá, dos profetas, etc., não tiveram.
Então, o peso sobre vocês vai ser maior. E aí ele usa essas cidades aqui. O peso sobre Corazim, Betsaida, Cafarnaum, tal. Vai ser maior o peso do juízo de Deus sobre vocês, porque vocês estão me conhecendo. Vocês estão me vendo. Eu estou fazendo coisas diante dos olhos de vocês. Versículo 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus está dizendo, olha, Deus é quem escolhe a quem ele vai se revelar, quem serão os crentes, quem conhecerá o Filho? Aquele a quem o Pai que quiser revelar. Né? Como é que ele diz aqui? Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Quer dizer, quem vai conhecer Deus? Aquele a quem o Filho quiser revelar. E estes são os pequeninos, não são os sábios, instruídos, são aqueles humildes. Né? Não são aqueles que confiam na sua própria razão, sua própria inteligência, são aqueles humildes. E aí vem o versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vocês estão cansados com as coisas neste mundo, vocês estão cansados de ver a impunidade, vocês estão sobrecarregados de pecado, os dos outros e os de vocês mesmos. Venham a mim, diz o Senhor Jesus. Venham a mim. Vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar alívio. Não é alívio que vocês querem, eu vou dar alívio para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, vamos caminhar junto. Jugo é uma peça que amarra dois animais de carga para caminharem juntos. A carga é dividida. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Ou seja, vamos no meu ritmo, vamos no meu passo. Não sai correndo na minha frente, não. Não sai correndo para ir lá tentar dominar Brasília, não. Não, não faz isso. Não faz isso. Vem cá. Vamos comigo. Vamos no meu tempo, vamos no meu ritmo. Aprendam comigo. Eu sou manso e humilde de coração. E é dessa forma que vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. E esse jugo é suave. O fardo que vocês terão de carregar será leve. Eu estou com vocês. Venham comigo. Qual que é o contrário de mansidão e humildade? O contrário de mansidão e humildade é orgulho. É a ideia de que nós podemos, por nossos próprios meios, executar as coisas. Nós temos força e capacidade para conquistar as coisas, para realizar as coisas. E aí a gente se agita. Quando a gente pensa que a gente tem condições de fazer as coisas, a gente se agita. Quando a gente tenta controlar as circunstâncias, controlar o ruído da obra aqui da frente, controlar o barulhinho das meninas ali que acordaram, quando a gente tenta controlar o que está ao nosso redor, a gente se agita, a gente fica incomodado, a gente perde a nossa paz. Agora, quando a gente para de querer tentar controlar as coisas e começa a andar com Jesus, então a gente vem a desfrutar de paz, de silêncio e de tranquilidade. Que Deus te abençoe. Vamos lá? Vamos fazer a nossa marcação de hoje. Ontem eu esqueci de fazer aqui publicamente, mas agora está feito. A de ontem e a de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.